esse nosso terceiro dia do Que Educa. Agradeço muito a Giane e o Sérgio pela disponibilidade de tempo, de falar um pouquinho para nós, né? É muito importante a gente conversar sobre essa questão de acesso digital, principalmente nesse momento onde a gente está vivendo isso de uma maneira bem intensa, né? Agradeço demais aos participantes, pessoas que, assim, alguns eu conheço, outros não, alguns são nossos alunos, outros são, né, de outros cursos ou de outras instituições, e é bom a gente ver, assim, a aceitação de algo novo, a busca de aprender um pouco mais, né? Então, isso é muito importante para a gente, principalmente quando a gente monta um evento como a gente montou, pensando exatamente no que é importante para a formação, principalmente dos nossos alunos, uma vez, né, que o colóquio é voltado mais para os alunos da licenciatura. E, assim, foi um pensamento em conjunto da equipe, nós vimos, né, quais eram os temas que eram pertinentes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, e a gente agradece demais essa aproximação que os alunos tiveram, professores também, a gente tem alguns professores que estão participando, então isso para a gente é bem gratificante. Aí eu só tenho aqui a agradecer e muito. Bom, vou falar um pouquinho da professora Giane e do Sérgio, só para colocar os participantes a par, né, dos nossos convidados, e depois eu passo a palavra a vocês, tá bom? Bom, a Giane Nogueira de Abreu, ela possui graduação em Estudos Sociais e Geografia, pós-graduação em Sociedade, Natureza e Questão do Poder e Informática Aplicada à Educação. Trabalhou como coordenadora pedagógica do projeto de Informática Aplicada à Educação por aproximadamente 10 anos na Prefeitura Municipal de Volta Redonda, na Secretaria Municipal de Educação. O Sérgio Maria das Graças é coordenador técnico do projeto de Informática Aplicada à Educação de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Volta Redonda. Possui grande experiência no uso de tecnologias digitais aplicadas ao ensino e à educação e o uso de variados softwares. Então, apresento vocês, agradeço mais uma vez, e vocês têm a palavra agora, tá? Fique à vontade. Vou desligar, fechar meu áudio, tá? E a minha câmera. Tá bom, então bom dia. Pode ir, Sérgio. Bom dia a todos. Que bom que vocês tiraram um tempinho, separaram um tempinho do dia de vocês, que provavelmente, como todos nós, tem um dia corrido, ainda mais com essa pandemia, com esse fique em casa meio que obrigatório. Nós precisamos nos cuidar. E nós estamos aqui hoje para conversar realmente com vocês, para bater um papo com vocês e falar um pouquinho da nossa experiência com tecnologia, do nosso trabalho. E a gente vai procurar ser bem sucinto para abrir um espaço para vocês interagirem conosco, fazer as perguntas, tirar suas dúvidas. Então, a gente vai procurar não tomar muito tempo, não falar muito, expor um pouco aí das ideias para vocês, e depois a gente bate papo, a gente conversa e tenta responder dentro daquilo que for da vontade de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí. Giane. Obrigada. E hoje, né, como tem Google, né, vocês procurarem o nosso nome na internet, vocês vão saber bastante coisa. Eu tenho uma informante, né, a professora Andréia aí, por isso que eu coloquei, que vocês, né, têm em média aí mais ou menos 25 anos, né, a participação aí do grupo. Ou seja, vocês nasceram dentro dessa tecnologia que a gente está discutindo, né, são até os chamados nativos digitais. Então, muitos de vocês, né, nessa faixa de etária de 25 anos, eu estou com 52, são parte do projeto que a gente vai estar falando para vocês, né? Talvez vocês viveram isso. E outra coisa, né, a informação que a Andréia deu, que dentre os participantes, a gente tem aí alunos calouros, gente mais ou menos no meio do curso, e gente já se formando, né? Então, o que eu posso concluir com isso? Se vocês têm na faixa de 25 anos e terminando um curso, que vocês, pelos próximos 30 anos, né, provavelmente, né, nós teremos aí vários professores de química, né, que vão ser heróis ou vilões, né, e vão estar aí nessa luta de transformar a educação. Então,
essa é a informação que a Andréia deu, né? O nosso desafio hoje é a gente falar um pouquinho sobre o acesso digital das escolas brasileiras, né? E o meu objetivo, né, o nosso objetivo aqui hoje, por que a gente está aqui, é falar o seguinte: seja tecnologia, né, seja projeto, sempre tem uma pessoa por trás. Sempre vai ter, atrás de um grande projeto ou um pequeno projeto, terão pessoas que sonharam, que planejaram, que conseguiram parceiros e que executaram alguma coisa. Então, até na tela aí eu coloquei, né, esse grande projeto como o CIEP, que se der tempo a gente, que para mim foi um dos grandes projetos de educação nesse país. É um projeto, né, de Volta Redonda, ou um projeto pequeno, que é esse do robô do Sérgio aí, e o Proinfo, que é o que a gente vai estar falando. E até o próprio projeto hoje, desse colóquio que a gente está, né, tendo hoje, tem por trás uma pessoa, tem por trás um grupo de pessoas. Inclusive vocês, né, que sem vocês não faria sentido nada disso. Então, sempre tem um projeto. E atrás de cada projeto, a gente espera que isso vire política pública. Então, tem mais gente envolvida. Então, nós tem as pessoas que são responsáveis pela caneta, tem as pessoas que o nome vai ficando na história, mas por trás sempre tem pessoas apaixonadas, com sonho, e que colocaram em prática esses sonhos. Então, nosso foco é isso, tá? A educação, gente, ela tem a possibilidade de abrir ideias. E a partir do momento quando a gente tem uma ideia nova, a gente não consegue ser mais do que a gente era. Então, toda novidade que chega vai fazendo com que a gente repense a nossa prática e assuma riscos, né? E eu costumo falar muito em educação, tem o seguinte, né? Pensa aí nessa estrada aí. Tem as pessoas que estão à frente do seu tempo, que estão olhando lá pelo para-brisa do carro. Tem as pessoas que vivem no seu tempo, que estão lá curtindo a estrada. E tem as pessoas que estão olhando o tempo inteiro para o retrovisor. E nessa junção entre quem está pensando à frente, quem está vivendo no seu tempo, que está vivendo atrás, é que a gente vai transformando a educação e a sociedade. Então, esse é o grande questão que eu quero que vocês tenham e guardem dessa live, né? Temos que ter projetos. Temos que saber onde queremos chegar. Se eu não sei aonde chegar, qualquer caminho serve. Então, o que eu vejo? Um dos maiores problemas da educação é faltam projetos. A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a nível de escola, a nível de professor. Faltam projetos. Quer dizer, o que é projetar? É lançar-se à frente, é ter uma ideia, é agarrar essa ideia, é identificar o que, quem, onde e por que fazer as coisas. O nosso tema é a questão do acesso digital das escolas públicas. Né? A gente não precisa ir muito longe, né? Vocês estão numa escola, viveram isso, que a gente não possui esse acesso digital desejado. A gente não precisa muita coisa para a gente estruturar nossas escolas. E aí, eu quero que a gente pense isso. Por que isso aconteceu? Por que hoje a gente não tem uma educação como a gente gostaria? É dinheiro? É pessoas? São projetos? Como que foi o caso de Volta Redonda, né, dentro desse contexto de tecnologia educacional? Como é que Volta Redonda se comportou? E as 3 últimas perguntas que eu quero que vocês tenham. Como estamos? Se eu sei onde eu estou, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Dentro disso, para onde nós vamos? Tá? Então, a nossa proposta é trabalhar um pouquinho dentro disso. Como essa
tecnologia chegou na escola. E para isso, né, eu tive a oportunidade de participar, né, do programa ProInfo, que eu acho que foi um dos grandes programas que nós tivemos nesse país. E nós também, dentro de Volta Redonda, que é outra coisa que a gente acredita, é o projeto de software livre na educação. Quer dizer, como é que mudou, quais as possibilidades do uso de software livre na educação. E também discutir com vocês, tentar contribuir, qual que é esse uso da tecnologia da educação hoje. Tá? Então, ProInfo. Então, contexto para vocês. Surgiu em 97, quer dizer, muitos de vocês aí tinham 2 anos. Então, o que foi pensado nesse projeto? Como trazer a tecnologia para as escolas. E aí, como foi esse projeto? O MEC, em parceria com as secretarias estaduais de educação, ele propôs ele dar o dinheiro, os computadores, e as secretarias de educação, os profissionais e o espaço. Para que essa tecnologia chegasse na escola, o MEC pensou em montar núcleo de tecnologia educacional. Então, no nosso país, gente, são mais de 5 mil municípios. Então, estrategicamente, o que eles pensaram? Nós vamos ter um núcleo, né, na ponta de pessoas que vão ajudar os professores a usar a tecnologia na sala de aula. Então, a estrutura era essa. MEC, um grupo, Secretarias de Estado de Educação no outro, e o MEC fez o quê? Convidou as universidades públicas para fazer a formação desses professores em tecnologia. Então, essa era a estrutura do ProInfo. Claro que nessa estrutura, você tinha, né, entre teoria e prática, vários pensadores. Como usar o computador na educação. Então, a gente tem Valente, Léa Fagundes, Fernando Almeida, Lito. Quer dizer, o que fazer? Era estudar o computador ou era trabalhar a programação? O que ia fazer? Então, nesse contexto aí, gente, o que a gente pode fazer? Então, você tinha a sala de aula tradicional, laboratórios de informática. Então, esse foi o modelo criado. E como vencer essa barreira desse modelo criado na educação. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse ProInfo, lá atrás, quando trouxe computador, tinha computadores com sistema operacional Windows e pacote de escritório Office. Então, foi isso que chegou nas escolas brasileiras. Para vocês terem uma ideia, nesse projeto, né, inicial, o NTE que eu trabalhava, ele ficava responsável de Resende a Areal para ajudar, então, escolas estaduais e municipais para fazerem essa incorporação da tecnologia. Então, com isso, muita gente achava que o computador seria a grande solução na educação. E aí, o que vocês acham? Será que o computador, a máquina, resolve tudo? Fala aí um pouquinho, Sérgio. Então, gente, na verdade, tudo isso que a gente está expondo para vocês é para vocês conhecerem um pouco do que é a tecnologia, do que é o que se pensa, ou se pensou, ou se queria em tecnologia nas escolas. Mas nós sabemos que a máquina em si, ou seja, o computador, seja o tablet, seja o celular, ele não faz nada sozinho. Precisa ter esse equipamento, precisa ter uma estrutura, precisa ter internet, com certeza, precisa de tudo isso. Mas se por trás desse computador, como vocês podem ver aí nessa foto, tem alguém lá mexendo no computador, arrumando alguma máquina que está estragada, tem uma professora do lado aí ensinando alguma coisa para um aluno,
esse computador em si, sozinho, ele não faz nada. Eu costumo dizer que o computador, na verdade, o computador ou o hardware em geral, seja tablet, computador, PC, MacBook, o que for, ele sozinho não faz nada, porque ele é, na verdade, um burrinho inteligente. Vocês sabiam disso? Que o computador em si é um burrinho inteligente. Por que ele é um burrinho inteligente? Porque se você mandar ele fazer, se você programar, ou seja, a pessoa, as pessoas, o aluno, o professor, quem quer que seja, mandar este computador fazer um exercício qualquer, uma programação qualquer, uma equação qualquer, ele fará isso de forma mágica, em questão de segundos ou milésimos de segundos até. Porém, se você deixar o computador mais potente do mundo parado lá em cima das mesinhas, ligadinho, ele não faz nada. Então, por isso que esse computador, esse hardware em geral, ele é um burrinho inteligente. Tem que ter alguém pensando por trás dele para que as coisas aconteçam. Como também tem que ter alguém pensando para construir um site, alguém pensando para construir uma aula online, alguém que pensou aqui essa live que a gente está fazendo agora com vocês, ou seja, alguém, no caso aqui, a professora Andréia, nesse caso específico, que nos contatou para fazer esse trabalho com vocês, para conversar com vocês aqui. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com isso? Para tudo isso acontecer, para que essa tecnologia toda chegue aí na ponta, ou seja, chegue até vocês, alunos, professores e quem mais quer que esteja aqui conosco, é isso. Precisa ter tecnologia, precisa ter isso tudo, porém, tem que ter pessoas pensando por trás disso e, principalmente, sabendo o que elas querem, aonde elas querem chegar. É isso que é a nossa visão. Diane. Isso. E aí, o que eu coloquei para vocês? Só para vocês terem uma ideia, pelo Proinfo, uma escola foi contemplada do município de Volta Redonda, que era o Juarez Antunes. E já em 98, Volta Redonda já tinha laboratórios de informática em toda a rede. Uma outra coisa que eu lembro que é interessante é que o HD, o servidor de arquivo do NTE, tinha 2 GB de HD. Hoje é um pendrive. Então, essa tecnologia mudou muito, né? A gente, de 96 até 2006, né? Então, ficou dentro dessa proposta de Windows e pacote de escritório, né? E depois a gente tem aí um outro período, que eu acho que vale a pena, né, uma outra mostrar, que foi a questão do Proinfo integrado. Que resolveu o quê? O Proinfo integrado assumiu, pegou o Proinfo antigo e trabalhou qual parte nova? A questão do Linux educacional, do software livre na educação, o que fazer com esse computador. Então, dentro desse contexto do Proinfo integrado, a gente tem infraestrutura, formação continuada e disponibilização de conteúdo. Eu acho que o Sérgio falou super bem. Não adianta máquina sem alguém ali para propor alguma coisa, né? Então, nesse contexto que a gente, né, trabalhou aí em Volta Redonda, né, Sérgio? Dentro de estrutura, software, programas, robótica, né? E outros aplicativos. Eu acho, Sérgio, o que você acha, basicamente, a gente abrir aí para algumas perguntas. Eu acho que é importante o pessoal ter uma visão que a gente tentou, né, de forma bem rápida, aqui, expor para vocês um pouco daí dessa visão, e volto a lembrar que o tempo é curto, a gente não tem como expandir muito. Claro que esse tema aí podia se expandir muito mais, podia se falar muito mais. Eu, de antemão, aí já me ponho à disposição de vocês, caso vocês queiram marcar uma outra oportunidade também para um tempo específico, para a gente possa conversar mais sobre, expandir mais esse universo, porque tem muita coisa que a gente passou correndo, que a Jane passou correndo por cima, porque tem muito buraquinho aí no meio que não foi falado, que não foi colocado para vocês. Mas a ideia geral é essa, é dar uma visão para vocês do que é essa tecnologia chegando na escola, do que pode ser feito com isso, e o mais importante, precisamos ter projetos para usar essa tecnologia. Tá? Então, de antemão, independente de qualquer coisa, eu já deixo aberto espaço para a Andréia, caso ela queira em um outro momento, a gente pode abrir mais esse leque aí de várias formas.
Eu acho que a gente pode, Giane, André, será concordante, a gente pode abrir para o pessoal conversar, para a gente interagir com o povo. Até porque eu até voltei essa tela ali, né? Porque o que evoluiu do Proinfo? Que de NTE estadual, eles pensaram em ampliar e teve os NTEs municipais, né, Sérgio? Que foi colocar o quê? Esse núcleo de tecnologia em vários municípios do país. Então, com a chegada, né, dos computadores, essa nova retomada do projeto Proinfo, né, com uma visão de usar um software livre que possibilitou, né, nós temos agora computadores em todas as escolas, né, esse modelo aí, laboratório de informática, para dar esse acesso. Mas, lembrando, qualquer um desses projetos não vai acontecer, né, dessa tecnologia não vai ser usada se a gente não tiver um propósito. É importante para o pessoal ficar ciente, eu tenho 32 anos de experiência com tecnologia. Eu sou programador em diversas linguagens diferentes. Eu tenho só de educação 20 anos. Então, tem 20 anos que eu trabalho com tecnologia na educação. E eu já passei por todas as fases de tecnologia na educação. O que a gente tem que ter em mente para vocês, deixar aí para vocês pensarem, a informática na escola, ou a tecnologia na escola, porque hoje eu não considero mais um laboratório de informática como sendo a tecnologia da escola. A tecnologia ela pode estar no tablet, pode estar no celular. Hoje nós temos, eu sou do tempo que a gente tinha disquete 3.1/4, aquele disquete grande. A grande maioria de vocês nem sabe o que é isso. Hoje vocês conhecem o pendrive, conhecem HD portátil, né? Mas eu sou daquele tempo que tinha um disquetezinho de 3/4 de 1/4, onde você tinha um tijolo na mão que não cabia nem um arquivo de texto propriamente dito. Só que hoje a tecnologia você tem um celular, você consegue gravar vídeo, você consegue ser YouTube, você consegue fazer reportagem, consegue trabalhar na parte de reportagem. Ou seja, você hoje com o celular na mão, você tem um mundo imenso de tecnologias para você trabalhar. Antigamente, o cara, para ser um repórter, tinha que ir lá, bater uma fotinha, depois ir lá para a redação, escrever tudo lá. Não, hoje ele está na rua, ele vê a notícia acontecer, ele filma a notícia ali, transmite para a emissora e a emissora coloca no ar. Então, hoje o mundo tecnológico é muito mais do que somente um laboratório, né? Aquele que a gente viu agora há pouco, um laboratório lá, onde as criancinhas estão sentadas lá olhando para uma telinha e fazendo alguma coisa. Hoje não, hoje a tecnologia está numa máquina fotográfica, está no celular, está num tablet, muito mais aberto do que esse tempinho lá de trás, quando era só aquela salinha, só tinha tecnologia na salinha. Olha só aí, carteiras aí, dá uma olhada aí, olha aí. Mas o que é importante, né, Sérgio, a gente pensar? Primeiro, em termos de acesso na escola, internet, nós não temos essa estrutura no país. Aula em tempo real, usar a tecnologia em tempo real, a gente também não tem. Vai demorar bastante para a gente ter, né? Então, qual o desafio? O que fazer? Então, mais importante do que a tecnologia tem que ser colocar o aluno para fazer, o aluno para criar, o aluno para ter o seu projeto. Ensinar o aluno, né? A gente vê aí a imagem da esquerda, quer dizer, o professor está junto com o aluno, aprendendo com o aluno. E do lado a gente vê o aluno sendo capaz de fazer sozinho, né? Então, pegando um pouco de Vygotsky, né? Podemos abrir agora para perguntas? Dúvidas? Então, eu queria fazer uma pergunta. Depois eu vou passar as perguntas aqui dos nossos participantes. Tá. Bom, eu sou professora de estágio e, assim, eu observo muito na fala dos meus alunos, quando eles vêm trazer a experiência que eles têm vivido nas escolas, tanto as estaduais quanto as municipais daqui de Volta Redonda, às vezes eles querem trabalhar alguma coisa com vínculo digital ou utilizar alguns pequenos aplicativos como resposta mais rápida e interativa com os alunos, porém eles se esbarram na questão que a escola não permite o acesso à internet pelos alunos. Isso eu estou falando de uma maneira geral, tá, Giane? Não é só da FEV, não é só do Estado, mas assim, a escola ela tem até computadores, ela tem internet, mas ela não disponibiliza para os alunos. Então, assim, o que eu queria perguntar a você e o Sérgio é como que essa questão de trabalhar também com a equipe da escola é importante para que
tanto o professor como o aluno tenha consciência do uso da internet ali como algo vinculado à aprendizagem, e não como uma fugidinha para ver um filme, um vídeo no YouTube, ou para ouvir alguma live, alguma coisa do tipo. Como trabalhar isso com a equipe educacional, entendeu? Tá. Eu vou falar pela parte técnica, eu sou responsável por essa parte. O que eu vejo? Eu vejo uma questão muito interessante nisso. A gente está acostumado em casa, dar um conceito para vocês de casa. A gente está acostumado em casa, meus filhos, ou seja, qualquer pessoa em casa está acostumada a pegar lá o seu dispositivo e acessar a internet e acessar qualquer coisa, ou seja, ver novelas, ver filmes e por aí vai. Quando esse aluno chega na escola, ele pensa de forma geral que na escola vai ser do mesmo jeito. Só que uma coisa que é interessante hoje, grande parte das escolas, aí, seja a nível federal, estadual, municipal, é indiferente isso, a maioria das escolas não tem uma internet tão veloz como a gente tem em casa. Por exemplo, hoje eu tenho 200 megas em casa de conexão. E em casa eu tenho 4 pessoas para usar essa internet. Então são 200 megas para 4 pessoas. Quando eu chego numa escola, vou falar de forma geral, na sua grande maioria, eles não têm esses 200 megas. Algumas têm 100 megas. Só que na escola não são 4 pessoas para usar. Nós temos na escola, vamos pegar uma escola pequena, nós temos aí 300 pessoas para usar. E são 300 pessoas que não estão preparadas, e aí eu falo de professores, falo de alunos, de forma geral, não estão preparados para entender isso. O que eu quero dizer com isso? Chega esse aluno que está acostumado a acessar tudo de casa, ele chega lá na escola, quando vai para o Wi-Fi, seja no seu celular ou seja no PC, ele vai querer acessar qualquer coisa. E quando esse aluno acessa qualquer coisa, aí vamos lá para um vídeo do YouTube, por exemplo, ele leva a banda, grande parte dessa banda vai para o dispositivo dele. E aí são 100 megas ou 200 megas dividido para 300 e poucas pessoas. Então nós temos esse problema também nas escolas de forma geral. Como resolver isso? Eu digo que precisa ter conscientização de professores e de alunos, que isso seja explicado, que seja trabalhado em formações continuadas, em reuniões, para que os alunos e professores possam saber que se eles acessarem qualquer coisa na escola, a aula vai ficar prejudicada. Por exemplo, se um professor de geografia está dando uma aula de geografia e ele precisa acessar um vídeo lá para mostrar a sua aula, para poder exemplificar a sua aula, e lá na outra salinha tem uma galera lá no YouTube, ou jogando online, como meus filhos fazem muito isso, e eu vou prejudicar essa aula. Então a visão técnica é essa. Precisamos trabalhar isso com professores e alunos, esse uso de forma adequada da internet nas escolas. Diane. E a parte pedagógica tem que ter planejamento. A internet ao vivo, né? O Sérgio falou a parte técnica, em tempo real, a gente não vai conseguir. Então, para eu preparar essa apresentação, eu fui na internet, fiquei horas buscando uma imagem, outra imagem, testando. Então, volto a falar, o maior problema do uso da tecnologia é a falta de planejamento. Se eu planejar uma boa aula, então eu já vou pegar o vídeo, eu já vou pegar o material, eu já vou propor um desafio para o aluno, eu vou fazer com que esse aluno me traga um produto novo, não é copia e cola. Só que por que a gente fala sempre em internet? Porque lá nos nossos teóricos aí da informática, o que é moderno? Acessar a internet. O problema da educação é a internet, e não é. Não adianta, quer dizer, tecnicamente a gente não tem como acessar todo mundo ao mesmo tempo, e em tempo real trabalhar isso. Tecnicamente falando, e eu acho que ainda vai ter muito tempo, né, Sérgio? Muitos anos aí para ter essa estrutura. Só para finalizar essa questão, Jane, eu acho que aqui a gente pode ter uma ideia. Aqui a gente tem agora 42 pessoas aproximadamente conectadas, e a gente tem vários tipos de conexão aqui. Vocês não estão mostrando o vídeo de vocês, que legal. Isso é um bom sinal. Por quê? Vocês estão economizando banda de vocês também e melhorando a recepção de áudio de vocês. Mas se todo mundo aqui abrisse o vídeo, o que ia acontecer? A gente iria ver vídeos rápidos, vídeos falhando, vídeos travando. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma conexão diferente. Uns têm as conexões melhores, outros têm as conexões piores. E não depende de quem está no caso aqui. Não depende da Andréia, não depende da Giana, não depende do Sérgio. A qualidade que está chegando para vocês
diz respeito à quantidade ou poder de internet que vocês têm na casa de vocês ou onde vocês estiverem. Isso vale para a escola. Aqui nós temos 40 pessoas aí, né? Tem um pouquinho mais de 40. Se você estivesse lá na escola, 40 pessoas ao mesmo tempo no laboratório assistindo essa live, você já tem um desperdício enorme de conexão. Por que eu digo isso? Porque se vocês estivessem dentro da escola, e aí fica a dica para vocês, dentro da escola com 40 pessoas conectadas em 40 computadores ou 40 dispositivos, seria perda de tempo e de banda, porque seria mais interessante colocar isso num data show, uma conexão apenas e todo mundo assistindo nesse data show. Só para vocês pensarem um pouquinho no exemplo que eu dei aqui agora, que seria uma economia de banda enorme para vocês. Tá? Andréia. Bom, maravilha, obrigada pela resposta. O Carlos Cruz, ele pergunta o seguinte: como foi a adaptação do professor a essa tecnologia? Teve treinamento? Bom, se a gente pensar nível nacional, teve o projeto Proinfo, claro, um trabalho de formiguinha. Se a gente pensar em nível de Volta Redonda, o nosso projeto dentro do laboratório tinha um professor e nós fizemos muitas capacitações com esse professor que era responsável pelo laboratório, com a ideia dele também estar ajudando os professores da escola. Por que isso? Na verdade, a gente volta lá no início, a gente tem que ter proposta, a gente tem que saber onde quer chegar. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Se a gente não sabe onde quer chegar, a gente acredita em qualquer coisa e a gente sai atirando para qualquer coisa. Então, em termos reais, a gente pode sim integrar a tecnologia. E eu acho que quando o professor está aberto a aprender também, ele consegue, por exemplo, ele faz uma proposta, o aluno pode, vamos dar um exemplo, eu quero uma atividade sobre a pandemia. Eu posso ter um aluno que faz um vídeo, eu posso ter um aluno que faz uma animação, eu posso ter um aluno que faz um protótipo de robótica para ajudar na recuperação desse paciente. Quer dizer, eu posso estar aberto ao produto do aluno. Não necessariamente aquela aula tradicional que eu peço uma coisa e todo mundo me repete igual. Todo mundo faz igual, copia e cola. Então, acho que quando a gente já está aberto para isso, é o primeiro passo. Tanto professores quanto os alunos. E é importante ter em mente também, para todos os alunos e professores que estão presentes, que toda mudança ele tem contratempos. Tá? Por exemplo, vamos pegar o professor que está lá dando a sua aulinha, ele está acostumado com a sua aula, um professor de geografia, de história, de matemática, de português, ele está há 20 anos dando aula. Quando você chega para o professor, nós vamos colocar uma aula informatizada para você. E aí o professor joga nossa, e agora? Vou ter que mexer com o computador, vou ter que mexer com data show, tecnologia, como que eu faço isso? Ou seja, eu acho que o mais complicado, a parte mais complicada, e aí futuros professores, futuros técnicos em geral, a gente tem esse problema. A gente precisa levar para o professor essa novidade de uma forma que ele consiga entender. Olha, professor, legal, a gente vai ter essas mudanças todas, mas nós vamos aos poucos, vamos caminhar juntos. Aí vem o lado, a contrapartida. Se esse profissional, seja professor, aluno, ou quem quer que seja, estiver preparado para receber essa novidade e entender que ele não vai ter que fazer mágica, ele vai caminhar, ou seja, aprender o passo a passo. Hoje ele aprende um pouquinho, amanhã ele aprende um pouquinho. E o mais importante, professores, futuros professores, não tenham medo de dividir com seus alunos ou seus futuros alunos. Porque você pode ter certeza que este aluno sabe mais do que você em termos de tecnologia. Ele sabe usar a internet, ele sabe usar o Facebook, ele sabe usar o Google, ele sabe usar o YouTube. Porém, professores, futuros professores, tenham em mente que ele sabe isso tudo, mas para ele transformar isso tudo, aí, essa informação, tudo que você passar para ele, tudo que ele vê aí no mundo, precisa de você, professor, ou você, futuro professor, para transformar tudo isso em conhecimento. Porque informação é fácil, tem informação em qualquer lugar, mas conhecimento precisa de você, professor, você, futuro professor. Legal. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, André? Bom, maravilha. Eu sempre falo isso com meus alunos. A informação ou até mesmo o recurso, por si só, ele não vale nada. Ele não tem muita utilidade, porque
ali ele precisa ter ele está num contexto, precisa ter ali uma finalidade, a mediação, né? Então, isso é bem, bem importante. Bom, a Jucimara Paixão, ela colocou duas falas que eu já vou colocar juntinhas. Ela colocou assim: eu trabalho com robótica educacional e o desafio que enfrentamos na escola é ter material e ter profissionais que queiram trabalhar com esse termo. Aí ela continua: tem muitas resistências. Na escola, eu uso uma caixa onde recolho os celulares e na hora da aula eu libero para poder usar na aula, mas isso é agendado com a direção. No caso, ela estava falando em questão do uso da internet, né? Então, assim, então, pela pergunta dela, como enfrentar esse desafio de trabalhar com a robótica e tudo, sendo que nem todo mundo quer aderir a esse tipo de atividade, né? Bom, primeiro ela já se respondeu, né? Trabalhar com robótica é um desafio. O novo é um desafio. E o barato da robótica é que a robótica é um barato. É que ela pega tudo, pega a parte artística, ela pega a parte lógica de programação, de fazer, quer dizer, cada um pode demonstrar ali o seu potencial. Então, cuidado que ela tem que ter, né? Ela vai enfrentar resistência. Mas se ela já faz, a gratificação também do desenvolvimento dos alunos também não tem preço. Quer dizer, você vê o aluno produzindo, ele criando alguma coisa, ele buscando a informação, é o processo que eu acho que deveria estar em todas as salas de aula, independente de ser robótico ou não. Quer dizer, o desafio é um processo permanente de descoberta de novas possibilidades. Bom, a questão do celular, eu não vejo o celular como... Tem muitos professores, muitos alunos que veem o celular como um problema. Eu não vejo o celular em sala como um problema, eu vejo como uma solução. E por que eu vejo como uma solução? Porque a gente precisa ter em mente o seguinte: olha, o celular está aí, ele não vai sumir, ou seja, os professores das escolas, faculdades, universidades, sejam elas públicas, municipais, privadas, o que quer que seja, esse celular não vai sumir. Essa tecnologia não vai sumir. Hoje, a criança já nasce hoje, ela já sabe usar celular, né? É legal isso porque a gente fala assim, olha, geralmente professores e alunos falam o seguinte: eu quero curso para mexer no Word, eu quero curso para mexer no Excel, eu quero curso para tudo. E aí você pega lá o professor que não sabe usar o Word, não sabe usar o Excel, pega o celular e vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para o Discord, vai para o WhatsApp, mas não teve curso, gente. Pensem nisso, só para vocês pensarem. Não houve curso para ele aprender a fazer isso, ele aprendeu sozinho. Fica a pergunta: por que será? Bom, mas voltando para o celular. A questão toda esse professor, essa sala de aula, essa escola, ela precisa ter o quê? Um projeto para esse celular ser usado na sala de aula. E uma vez que ele projete essa aula, olha, nós vamos projetar uma aula hoje onde nós usaremos o celular para esse trabalho, para aquele outro trabalho, para esta ou aquela função. Porque hoje, como eu falei, a tecnologia não está somente no laboratório. Então, o professor de geografia pode usar o celular em sala? Pode. Pode. E deve. Pode. O professor de artes pode usar, sim. E o professor de educação física pode também? Pode. Só que para isso acontecer, precisa ter muito o quê? Uma conversa ou ajuste com esses alunos. Um projeto desse profissional apresentado à escola e conversado e acertado, combinado com esses alunos para que a coisa aconteça. Olha, gente, por exemplo, agora a gente vai usar o celular, ok? Nesses próximos 15 minutos estaremos fazendo um projetinho aqui, vamos filmar, vamos tirar fotos, vamos fazer pesquisa com esse equipamento. Terminamos esse trabalho, vamos guardar o equipamento, vamos partir aqui para a exposição do profissional, do professor aqui para vocês. Ou seja, precisa ter um projeto de como usar a ferramenta, porque senão, realmente, o celular passa a ser o inimigo da aula. Então, é importante isso, ter esse projeto acontecendo, combinados com os alunos, aí sim, o celular passa a ser uma coisa bem útil. Lá em cima, na questão da robótica, como eu falei, eu trabalho com educação já há 20 anos, e há 10, pelo menos, com robótica educacional.
inclusive com palestras em diversos eventos aí pelo Brasil afora, eu vejo a robótica o seguinte: a robótica, o pessoal pensa que é construir robô. E robótica em si não é construir robô. Robótica em si, ela tem vários caminhos. Eu posso introduzir a robótica na sala de aula, começando a ensinar este aluno a fazer ligações elétricas com LEDs, ligações elétricas com motores, com reciclagem, com reaproveitamento de material. Vai construir robô? Vai. Vai ter profissional capacitado? Não, não vai. Não vai. Profissional capacitado na escola. E aí existem várias opções. Esse profissional ele pode procurar cursos, ele pode procurar canais do YouTube, ele pode conversar com outros profissionais que já estão neste meio. Mas o mais importante é o quê? É começar, como a Jucimari Paixão, né, eu estou vendo aqui a pergunta dela, esses problemas sempre vão acontecer. Falta de material, isso é muito grande. E aí, por isso que a gente trabalha com robótica, com hardware e software livre, onde a gente usa Arduino, usa material reciclado, reaproveitando brinquedos, reaproveitando materiais. Este é um caminho para a robótica educacional, tá bom? É isso que a gente acredita, né, Sérgio? Isso aí. Nessa robótica com software e hardware livre, né? Andréia. Bom, o Paulo Henrique colocou o seguinte: muitas escolas, além das dificuldades de mão de obra, tem também a dificuldade de internet, a falta de manutenção dos computadores. Tem muitos alunos que não têm familiaridade em manusear os computadores também. Como suprimir tudo isso? Atrelado a isso, a pergunta da Laisa: como motivar os alunos se os próprios profissionais, às vezes, não são motivados, né? Legal. Motivação interna, né, Sérgio? Essa é boa. Deixa eu falar essa questão dos computadores. Bom, é um fato, né? É um fato que nem todas as escolas, que nem sejam aí a todos os níveis, tá? Todas as esferas, nem todas as escolas têm computadores modernos. Nem todas as escolas têm internet que vai, como eu já falei anteriormente, internet que vai suportar todo esse acesso. Isso é um fato, tá? E alunos também não têm familiaridade com esses equipamentos. Eu concordo plenamente, até porque hoje, grande parte dos alunos que chegam nas escolas, eles não sabem nem usar o mouse. Mas é culpa deles? Não, não é culpa deles. Grande maioria dos alunos que chegam nas escolas hoje estão acostumados o quê? Com um dedinho na tela. Então, ele está acostumado com o celular, está acostumado com o tablet, está acostumado lá com os iPhones dele da vida. É porque hoje é muito simples, a gente vê a galera de iPhone em qualquer lugar, vê a galera com celular caro em qualquer lugar. Então, esse equipamento que está na mão dele não tem mouse. Então, como é que a gente chega na escola e quer colocar esse aluno sentado na frente do computador para ele poder manusear um mouse? Que ele nunca viu isso na vida dele, a grande parte deles não sabe nem o que é isso. E aí, a gente tem essa questão. Por isso que eu vou atrelar essa resposta à questão anterior. Vamos usar esta ferramenta chamada de celular, que grande parte da galera acha que isso é ruim, a nosso favor. Vamos usar essa tecnologia atrelada a esse equipamento, vamos trazer ele para dentro da sala, vamos usar isso a favor da aula, e não simplesmente guardar numa gaveta esse celular, obrigar os alunos a deixar o celular em casa. A gente sabe que isso não vai acontecer, a gente sabe que ele vai trazer no bolso, vai trazer na bolsa, ele não vai. Então a gente precisa ter essa visão. Hoje a tecnologia não está somente nos computadores, até porque grande parte dos computadores que estão aí em todas as esferas já são computadores velhos, são computadores de 10 anos, 15 anos. E a gente tem uma ferramenta gigantesca para trabalhar a tecnologia em nossas mãos. Tá? Deixa eu completar, Sérgio. Só para fechar aqui o raciocínio com a Laís. Desculpa. Aqui. Não, tá. Tranquilo. Como motivar o aluno, se como eles ensinaram mesmo dia, se é necessário motivar os próprios profissionais? É isso aí, gente, olha só. É ter essa visão. Eu sou o profissional, estou desmotivado. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer na aula. Eu tenho que dar uma aula de tecnologia amanhã, não sei nem o que eu vou fazer. É procurar. Esse profissional precisa procurar conhecer o que ele vai trabalhar. O professor de geografia tem que entender geografia. Não adianta o professor se formou há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Vocês que vão se formar, pensem que daqui a 10, 15, 20 anos, não adianta você parar no tempo. Esse profissional precisa ser o quê? Capacitado. Como? Seja pela faculdade que ele trabalha, seja pela escola que ele trabalha, seja onde quer que ele esteja, e seja por ele mesmo. Ele precisa estar motivado, porque um profissional feliz, eu não falo feliz só em ganhar bem, não. Porque tem muita gente que conseguiu trabalhar no que gosta. Eu, por exemplo, eu trabalho no que eu gosto, eu trabalho no que eu quero.
tomara que vocês, quando se formarem, os professores que estão aí, trabalhem no que vocês querem. Nem sempre é óbvio que todo mundo gosta de ganhar bem, é todo mundo que gosta de ter o seu carro, a sua casa, ter dinheiro, mas só que se você conseguir, pensem nisso, vou deixar para vocês pensarem, profissionais, futuros profissionais, professores que já estão aí nessa luta, pensem nisso, se vocês conseguirem trabalhar no que vocês gostam na vida de vocês, é óbvio, se você conseguir ganhar aquilo que você quer, ou acha que precisa, ou que precisa ganhar, melhor ainda. Mas se você conseguir trabalhar só naquilo que você gosta, você já vai estar muito motivado. Eu vejo essa é a minha visão como profissional há mais de 30 e poucos anos nesse mundo de TI, e há mais de 20 na educação. Gente, fecha aí. Tá. Então, como o Sérgio, né, falou super bem, o que a gente acredita? Um passo de cada vez. Então, não adianta dizer que a desculpa é não ter internet, não ter computador, ou não ter celular, usar celular ou não usar celular. A questão é, eu tenho uma proposta? Se eu tenho uma proposta, eu consigo resolver o problema. Então, o exemplo do celular, né, que o Sérgio colocou bem. Eu queria fazer um trabalho com os alunos, vamos colocar de geografia, que era para ele começar a olhar o espaço da escola. Então, eu criei um projeto que chamava Um Novo Olhar sobre o Maria Rosa, ou o nome da escola, ou a Cássia Amarela. O que eu fiz com os alunos? Eu pedi que eles andassem pelo pátio da escola e que eles tentassem pegar um ângulo da escola que não conseguisse identificar a escola. Para eles começarem a ter um olhar atento. Com isso, eu tinha o quê? Um celular. Então, eles usaram o meu celular. Os alunos foram lá, fotografaram, então, dividi em grupo. Quem tinha celular? Grupo A, grupo B, grupo C. Então, a gente consegue resolver os problemas quando a gente realmente tem uma proposta. Então, o Sérgio falou super bem. O professor, ele tem que estar feliz, ele que tem que buscar esse motivo, né? O que eu quero fazer com esses alunos? Quer dizer, eu estou trabalhando geografia para quê? Eu estou trabalhando robótica para quê? Para que eu estou dando esse conteúdo? A pandemia, por exemplo, para que serve essa pandemia? Para quê? O que conteúdo eu estou levando para esse aluno? Porque, no fundo, se a tecnologia não tiver a serviço do ser humano, ela não é para aprisionar o ser humano, ela é para libertar o ser humano. Essa tecnologia ela tem que estar em prol do bem comum. Então, é isso que a gente acredita, um passo de cada vez. Com calma. Foi assim que a gente trabalhou em Volta Redonda, começando lá com editor de texto, passando depois para áudio, vídeo, animação, até chegar em robótica. Então, é um passinho de cada vez. Eu não vou falar que o cara não sabe nem ligar o computador, né? Não sabe fazer nada e ele está lá na frente. Não existe isso. É um passo de cada vez. Por isso que é importante a gente saber onde quer chegar. Então, no fundo, gente, as políticas públicas, seja A, seja B, partido A, partido B, amarelo ou azul, se as pessoas não tiverem essa proposta, saber onde quer chegar, a gente fica andando em círculo. E aí a gente fica achando desculpa para a nossa incompetência, ou desculpa para nossas frustrações. Ah, eu não dou uma boa aula porque não tem internet. Ah, eu não dou uma boa aula porque eu não tenho computador. Eu não dou uma boa aula porque eu ganho mal. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. A gente tem que pensar, bom, eu tenho um desafio hoje, qual é esse desafio? O que eu tenho? O que eu vou fazer? Quem é meu parceiro? Quando eu vou fazer? E por que eu estou fazendo isso? Né? O Sérgio colocou de trabalhar com aquilo que acredita. Quando você trabalha naquilo que você acredita, ou naquilo que você ama, você não tem tempo, dinheiro, nada. É essa que vai fazer você desistir daquele sonho. Acho que é meio por aí, né, Sérgio? Andréia? Gente, eu vou fazer as duas últimas perguntas aqui, porque nosso tempo já está esgotando, né? E tem uma outra atividade às 11 horas. Então, a Laísa pergunta o seguinte, vou fazer a das duas de uma vez, tá? Que aí vocês respondem e depois já fazem um desfecho. Ela pergunta assim, Sérgio, você saberia me informar quais tipos de capacitação estão disponíveis para os professores da rede municipal e estadual de Volta Redonda? Principalmente nesse momento do uso do estudo híbrido e remoto?
E a Milena pergunta, aproveitando o que a professora Andréia falou, no estágio muitas vezes queremos utilizar recursos como joguinhos para que a turma interaja com a matéria de forma mais lúdica. Talvez a escola poderia fornecer uma senha de internet para aquela aula e para aqueles alunos, e logo após o término, né, da atividade, a escola poderia mudar a senha, né? Será que isso seria viável? Será que essa foi Então, boa? bom, vamos lá. Laísa, Caroline. Laís. Antes que eu me esqueça, só para não esquecer, parabéns à professora Jucimari. É Jucimari, professora? Acredito que sim. O trabalho que ela faz com robótica, eu acabei de olhar aqui no Instagram, muito legal, tá? Muito legal mesmo. Parabéns aí à professora ou futura professora. Respondendo aqui a Laísa Caroline, né? Acredito que sim. Então, Laísa, olha só. Existem, não só em Volta Redonda, mas assim, eu costumo dizer muito para o pessoal onde eu faço palestra, onde eu faço capacitação, é o seguinte, hoje o YouTube, ele é um mundo, tá? O YouTube hoje tem cursos, palestras, oficinas, tutoriais diversos, tá? Tudo que você quiser hoje, existem diversos professores de diversas universidades, escolas também, com canais, o YouTube Edu, hoje é uma fonte de conhecimento gigantesca, são diversos professores conceituados, inclusive, tá? Eu faço até uma propaganda aqui, o canal Procópio do Rio de Janeiro, para quem quiser aprender um pouquinho de matemática, dá uma olhada lá, Procópio Rio, que é um canal excelente de matemática. Ou seja, locais para o aprendizado na pandemia ou fora dela, existem diversos locais. O YouTube é um deles. Eu vou falar só do YouTube, que é um deles aí, diversos. Eu uso muito o YouTube para poder fazer troca de conhecimento também. E a questão aí da Andréia, é a questão dos joguinhos, né? Andréia, não, é Milena Rodrigues Machado, que é a pergunta dela aqui. Eu vejo o seguinte, é possível sim fazer o que você falou, concordo com você, que é possível criar lá um espaço, aquele horário, mas aí você já deu uma resposta bem legal, logo aqui embaixo, ó. Talvez a escola poderia fornecer uma senha da internet para aquela aula. Exato. Olha só onde a gente esbarrou de novo. Planejamento. Professor ou futuro professor, essa foi bem inteligente, ó. Desde que você planeje, desde que a escola planeje, ou você que vai fazer estágio, no caso lá, planeje esta aula e acerte com a escola, com o orientador educacional, com a supervisora educacional, esta aula pode acontecer sim. Pode ser um momento que vai ser o acesso à internet? Pode sim. Precisa ser no celular do aluno, precisa ser no computador da escola? Pode ser de qualquer um. Isso só vai depender do quê? Desse planejamento prévio que foi feito para que essa aula aconteça. E aí o que acontece? Naquele momento específico, vou dar um exemplo, naquele momento específico, a turma 100 está tendo essa aula com esses joguinhos, com essa interação, com essa forma lúdica, como foi colocada lá na internet. E aí as demais aulas trabalhando com outros materiais. Pode, porque isso vai redirecionar. Você vai direcionar todo o acesso, toda a banda para aquela aula que você planejou. Pode acontecer? Sim, pode, como você colocou muito bem, planejado. Aí acontece. Ô Sérgio, você que está vendo todo mundo aí, né, igual a Laís colocou da aula, tem o laboratório virtual da USP, com simuladores de reações químicas, vocês que são de química. Alguém aí já entrou nesse projeto, laboratório virtual da USP? Já baixou esse material? Levanta a mão, por favor, aí, que aí o Sérgio dá uma olhadinha. Não dá para, não tem, dá para ver, não? Não tem vídeo, não dá não. Ah, então tá. Então, por exemplo, quando ela colocou acessar a internet, lembra que a gente volta de novo para a internet? Internet em tempo real, provavelmente essa aula vai falhar. Provavelmente. Até tecnicamente o Sérgio vai falar. Então, se eu quero usar um vídeo, eu já baixo esse vídeo para o meu notebook. Se eu quero um joguinho, um data show com um computador, é a possibilidade que você tem para estar executando aquela tarefa em grupo. Então, a gente tem muita experiência que o professor, com um computador e um data show, vai trabalhando cooperativamente com aquele material. Não necessariamente a internet em tempo ao vivo, né, Sérgio? Porque hoje, né, o Sérgio já mostrou a live de vocês estão só com áudio disponível para conseguir ver. Isso vocês em casa com conexão. Imagine na escola em tempo real. Se depender da internet em tempo real, né, a dificuldade é maior, até o próprio delay e as condições técnicas que a gente falou. Mas a gente volta de novo.
planejar uma boa aula, saber onde quer chegar, pegar os recursos disponíveis. Então, hoje nós temos muitos softwares, simuladores, que, em termos de dinheiro, né, um laboratório de química para se montar é enorme, mas você consegue lá fazer as simulações dos elementos químicos aí, fazer as fórmulas, né, quando dá errado explode. Tem um outro projeto também, que é chamado RIVED, que também tem uns objetos de aprendizagem bem interessantes, que dá para o aluno fazer, e eu acho que esse é o caminho. O importante é as pessoas saberem planejar onde quer chegar, tá? Para a gente encerrar aqui, porque a gente já está com o horário, né? A professora André já até falou do horário. Faltam 4 minutos. O que é importante vocês terem em mente? Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode ficar só preso no laboratório de informática. Tá? Como eu dei alguns exemplos, eu coloquei no chat para o pessoal o FET Colorado, que é um outro laboratório fantástico aí para diversas experiências, e tudo funciona via HTML5, e você não precisa estar online, você pode baixar o laboratório inteiro, as experiências inteiras e deixar na sua máquina, por exemplo, e quando você for dar uma aula, quando for fazer um estágio, uma coisa qualquer, você pode levar o material todo sem precisar da internet. Pensem nisso. Hoje existem muitos materiais que você pode baixar, colocar no seu PC, no seu tablet, no seu notebook, e quando for dar uma aula, futuros professores, ter em mente que nem sempre você vai poder contar com a internet, mas hoje tem muita coisa que funciona, que pode ser baixado, você pode rodar tudo offline. A Wikipedia, por exemplo, vocês devem conhecer a Wikipedia, que é a maior enciclopédia livre que tem no mundo, ela inteira pode ser colocada offline para rodar. Pensem nisso, vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. A Wikipedia inteira pode ser colocada offline para vocês usarem sem precisar de internet. Assim como existem museus, existem N coisas que podem ser colocadas offline, que você não depende da internet. Tá? Eu já gostaria de agradecer aí a vocês, o tempo de vocês, por terem parado suas atividades para estar aqui conosco. E de antemão, já deixo para vocês, olha, professora Andréia, caso queira criar um outro momento, um outro espaço, uma outra hora, para a gente conversar mais, para falar, expandir mais esse meio, colocar mais esse leque aberto, avisa para a gente que a gente está à disposição, tá bom? Agradeço muito a todos vocês e a professora Andréia pelo convite. Também. Bom, professores, né, Giane, Sérgio, nós temos alguns professores aqui também nos nossos participantes, nossos alunos, outros participantes, né, que são de outros cursos, outras instituições. A gente agradece demais a equipe toda. Foi uma grata surpresa, né, ter a Giane e o Sérgio para falar conosco, foi um prazer imenso. E, assim, com certeza, eu chamarei vocês para outros momentos que vão ser amplamente, né, cheios de conhecimento, como foi o desse momento. Agradeço a todo mundo. E quem quiser participar, nós temos agora uma outra palestra falando um pouquinho sobre a arte nesse momento de pandemia. Então, quem quiser participar, a sala já está aberta. Professor Giane e Sérgio, muito obrigada mais uma vez, tá? E ficamos muito contentes com essa 1 hora de muita instrução, tá? Obrigada. Então, parabéns para vocês aí, André, e os alunos. E é assim que a gente faz a educação, com pessoas. Professores e alunos. Abraço. Abraço. Conecta aí, Giane.